Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de Yehoshua. Os Leviim recebem 48 cidades. Uma vez que a terra foi dividida e o Mishkan estava instalado em Shiló, os líderes dos Leviim se aproximaram do Cohen Gadol, Elazar e Yehoshua e disseram: Hashem ordenou a Moshe que todas as tribos devem dar a nós, os Leviim, cidades nas quais possamos nos estabelecer. Todas as Shevatim foram ordenadas a dar algumas de suas cidades para os Leviim, exatamente como eles davam para os Leviim e Coanim o Maaser, 1/10, e a Terumá de seus produtos. Porque os Leviim esperaram até agora para pedir essas cidades? Eles podem ser comparados aos soldados do exército de um rei. Após o fim da guerra, a nação está pacificamente estabelecida e o rei está a salvo em seu palácio. Só então os soldados pedem seu pagamento. Da mesma forma, os Leviim esperaram até os Bnei Israel estarem assentados e o Mishkan estabelecido em Shiló. Os Leviim receberiam 48 cidades, 6 delas seriam as Arei Miklat, que Yehoshua já havia separado. Yehoshua realizou o Goral no Mishkan em Shiló para descobrir em que ordem as famílias dos Leviim deveriam receber suas cidades e quantas de suas cidades cada chevette teria que ceder. O Goral milagrosamente escolheu os Leviim pela ordem de sua importância. Primeira família de Queate. Você se lembra porque eles eram mais importantes? Eles carregavam os objetos mais sagrados, o Aron, o Shulchan e a Menorá. Depois a família de Gershon. E finalmente a família Merari. O Goral também escolheu Yehudá, a principal tribo, para ser a primeira a dar suas cidades para os Leviim, depois Shimon e depois Binyamin. O Goral decidiu que os Leviim receberiam o seguinte número de cidades. A família de Queate, 23 cidades. A família de Gershon, 13 cidades. A família de Merari, 12 cidades, totalizando 48 cidades. Estas incluíam as 6 Arei Miklat, das quais cada família levita recebeu 2. Cada chevette teve que dar 4 de suas cidades para os Leviim, exceto Naftali, que teve que dar 3, Yehudá, que teve que dar 8, e Shimon, que só teve que dar 1. Sempre que uma cidade era doada aos Leviim, ela também incluía uma área de 2.000 amot ao seu redor. Pergunta: por que Hashem queria que os Leviim ficassem espalhados por toda Eretz Israel, ao invés de tê-los juntos em uma só porção, como as demais tribos? Algumas respostas. Primeiro, desta forma haveria Arei Miklat em toda a Eretz Israel, além das Arei Miklat, as 6 Arei Miklat. Cada cidade dos Leviim protegia o assassino. 2. Os Leviim serviam no Beit HaMikdash. Eles não tinham tempo para a agricultura. Como então eles obtinham renda? Eles recebiam parte da colheita, terumá, macer e outros presentes dos Bnei Israel. Uma vez que eles estavam espalhados por toda a terra, eles ficavam próximos de um número maior de judeus, facilitando receberem os presentes que lhes eram devidos. 3. Os Coanim e os Leviim eram pessoas sagradas. Eles estavam ocupados fazendo a Avodá e estudando a Torá. Eles também ensinavam a outros judeus. Da mesma forma, estando espalhados por toda a terra, os Leviim conseguiam alcançar um número maior de judeus e instruí-los na Torá. Bnei Israel finalmente desfrutam da paz em Eretz Israel. 14 anos depois que Bnei Israel entraram na terra, finalmente houve paz. Os Kenaanim não ousaram mais atacá-los. Enquanto Yehoshua viveu, os judeus não tiveram nenhum problema com eles. Esta foi uma recompensa de Hashem, pois eles mantiveram a Torá. No entanto, embora toda a terra tivesse sido entregue aos judeus, ainda havia algumas cidades dos Kenaanim espalhadas aqui e ali. Os Kenaanim entrincheiraram-se em castelos e cidades fortificadas.
Bnei Israel os deixaram em paz porque sabiam que os Kenanim não ousariam incomodá-los. Mas isso foi um erro grave. Hashem havia advertido Bnei Israel para não permitirem que nenhuma das 7 nações vivesse com eles na terra. Se os judeus tivessem tentado com mais afinco, teriam conseguido expulsar todas as nações. Mas eles estavam contentes em ter a maior parte da terra em suas mãos e ansiavam pela paz. Mais tarde, Bnei Israel sofreriam por causa deste grave erro. Hashem havia cumprido sua promessa aos antepassados, ou seja, dar Eretz Israel ao povo judeu e abençoá-lo com muitas coisas boas. Reuven, Gad e parte da tribo de Menashe retornam para o lado leste do Jordão. Estas 2 tribos e meia receberam suas partes da terra a leste do Jordão na época de Moshe, antes de qualquer outra Shevatim. Mas seus soldados não se estabeleceram lá. Eles deixaram as suas famílias do lado oriental do Jordão, enquanto marchavam com o restante dos judeus para Eretz Canaã. Durante 7 anos, eles lutaram à frente do exército, como haviam prometido fazer. Depois ficaram com Yehoshua e Bnei Israel outros 7 anos, enquanto a terra estava sendo dividida. Mesmo depois de 14 anos, quando Bnei Israel estava finalmente assentados, as 2 tribos e meia não correram para casa. Eles esperaram pacientemente até que Yehoshua lhes desse permissão para irem embora. Yehoshua chamou-os e elogiou-os muito. Vocês cumpriram sua promessa a Moshe de ajudar Bnei Israel a conquistar a terra. Vocês permaneceram até que a terra fosse dividida. Agora podem sair e voltar para suas famílias, mas lembrem-se que viverão longe da Terra Santa. Então tenham uma certeza adicional para continuar observando as mitzvot de Hashem. Yehoshua abençoou as 2 tribos e meia. As 2 tribos e meia ficaram com um coração pesado. Eles beijaram o solo de Eretz Israel para se despedir. Na época em que pediram terra no lado leste do Jordão, eles não haviam percebido o quão sagrada e boa era Eretz Israel. Agora viveriam em uma terra menos sagrada, longe do Mishkan e do resto dos judeus. Yehoshua disse-lhes: Eu vou acompanhá-los. Ele andou até o rio Jordão, que era a fronteira da Terra Santa. Quando chegou a hora de Yehoshua voltar para casa, as 2 tribos e meia notaram que havia muito poucas pessoas para acompanhá-lo. Por respeito ao líder, eles decidiram voltar e levá-lo para casa. E Yehoshua deu-lhes outra bênção. Foi ainda maior que a primeira. Ele lhes disse: Que vocês recebam um espólio de ouro, prata, cobre e roupas. Compartilhem com seus irmãos que ficaram em casa para cuidar de sua propriedade. Quando a bênção de Yehoshua foi cumprida, o Midrash nos conta a batalha contra os árabes. Ao aproximarem-se de suas tendas no lado leste do Jordão, as 2 tribos e meia ficaram chocadas ao ouvir sons de espadas e gritos de guerra. O que isso poderia significar? Quando chegaram ainda mais perto, notaram que haviam 2 grupos de homens em combate. Todos eles tinham barba e cabelos compridos. 3 famílias árabes malvadas haviam iniciado um ataque aos filhos das 2 tribos e meia. Com sua força física esmagadora, os árabes estavam prestes a vencer. Os pais, que naquele momento regressavam ao lar, perceberam que seus filhos estavam em grave perigo. Eles queriam desesperadamente ajudá-los, mas não conseguiam reconhecer quem eram os filhos e quem era o inimigo. Eles haviam deixado suas famílias para trás há 14 anos antes, e os filhos adolescentes agora eram homens adultos com barba. Todos os filhos tinham deixado os cabelos crescerem como sinal de luto pelos pais ausentes. Eles se pareciam com os árabes, que também tinham cabelos compridos. Os pais estavam desesperados, eles não arriscariam matar os próprios filhos por engano. Como sempre, Hashem os ajudou. Sentindo que o fim deles estava próximo, os rapazes judeus gritaram: Deus de Abraham, Isaac e Israel, nos atenda! Assim que os pais ouviram estas palavras, correram para o resgate dos filhos. Num piscar de olhos, eles atacaram os árabes e os destruíram. Eles levaram os espólios do inimigo: ouro, prata, cobre,
ferro e roupas. A bênção de Yehoshua foi cumprida ao pé da letra. Assim, as 2,5 tribos agora receberam um espólio extra, que foi compartilhado com seus irmãos que haviam ficado para vigiar suas propriedades. As 2,5 tribos constroem um grande Mishbeach. Depois que as 2,5 tribos se separaram de Yehoshua pela segunda vez, elas fizeram algo muito estranho antes de cruzar o Jordão. Elas construíram um enorme Mishbeach na margem oeste do rio. Assim que Bnei Israel ouviram falar sobre esse Mishbeach, houve muita especulação sobre ele no acampamento judeu. Todos se perguntaram sobre o seu propósito. Os perversos entre Bnei Israel tinham uma explicação útil pronta. Achamos que as 2,5 tribos pretendem oferecer sacrifícios a ídolos neste Mishbeach. Eles disseram, mesmo se estivermos errados, e eles realmente pretendem oferecer Korbanot a Hashem, ainda assim devem ser repreendidos. É proibido oferecer Korbanot em qualquer lugar fora do Mishkan de Shiló. As más línguas vociferaram, por que as 2,5 tribos construíram o Mishbeach em nosso lado do Jordão e não no delas? E elas provavelmente querem nos convencer a participar de seus pecados também. Pensam que aqueles entre nós que vivem mais perto de seu Mishbeach do que do Mishkan, em Shiló, virão e oferecerão Korbanot em seu Mishbeach. Os fofoqueiros continuaram difamando as 2,5 tribos, até que todos os Bnei Israel se reuniram em Shiló, antecipando a exaltação. Não podemos deixar isto acontecer, eles decidiram. Nós devemos ir à guerra contra nossos próprios irmãos. A Torá ordena que se a maioria dos judeus em uma cidade adorar ídolos, a cidade se tornará Ir Anidahat, e o resto de Glal, Israel deve destruí-la. Finalmente os judeus decidiram sabiamente enviar um grupo de homens para as 2,5 tribos para ouvir em primeira mão qual era o propósito real daquele Mishbeach. A delegação viaja para as 2,5 tribos. Os judeus escolheram os seguintes homens para viajar para as 2,5 tribos. Pinhas, porque ele era o filho do Cohen Gadol Elazar, e um homem que defendera a honra de Hashem quando ele matou Zimri. E os 10 Nessim, os líderes das tribos que viviam em Eretz Israel. Este grupo viajou para o lado leste do Jordão e disse às 2,5 tribos: Vocês não sabem que Hashem fica muito irado com o pecado de adoração de ídolos? Lembrem-se, quando muitos de nós serviram ao deus Baal Peor no deserto, na época de Moshe, uma praga atingiu todos os judeus até hoje. Hashem não nos perdoou completamente por esse pecado. Mesmo que apenas uma parte do povo judeu sirva a ídolos, Hashem fica zangado com todos nós. Se vocês se rebelarem contra Hashem, ele punirá a todos. Se vocês fizerem um Mishbeach, porque estão longe do Mishkan e querem oferecer Korbanot para Hashem, isso também é proibido. Nós temos apenas um Deus e ele pode ser servido apenas em um Mishbeach, no Mishkan. Nós convidamos vocês a voltarem para Eretz Israel e viver entre nós. Deixaremos que se estabeleça em nossa terra, mas, por favor, não se rebelem contra Hashem construindo Mishbeach. Vocês se esqueceram como o homem, Aham, pecou e todos nós sofremos por isso? Depois disso, perdemos a guerra contra Ai. Aqui é um caso de não apenas um homem pecando, mas uma grande massa do nosso povo. Nós vemos aqui como eram os tzadikim de Bnei Israel na época de Yehoshua. Eles se sentiam responsáveis uns pelos outros. Eles não permitiriam que uma parte do povo pecasse. As 2,5 tribos se explicam. As 2,5 tribos estavam tão envergonhadas que não puderam encarar Pinhas. Elas, portanto, falaram apenas com os 10 Nessim. Nós juramos por Hashem, elas disseram, que não tínhamos nenhuma intenção pecaminosa quando construímos o Mishbeach. Hashem, quem conhece os pensamentos de cada pessoa, sabe a verdade. Vocês também nos entenderão. Não construímos o Mishbeach para oferecer sacrifícios. Pretendemos deixá-lo em vazio. Montamos ele porque temíamos que um dia nossos filhos nos dissessem: nós vivemos tão longe do povo judeu, não temos nada a ver com eles, não serviremos mais ao Hashem deles. Vamos apontar para o grande Mishbeach e dizer-lhes:
Este Misbeach foi criado por nossos antepassados para lembrar as futuras gerações de que também servimos a Hashem. Somos parte integrante da nação judaica. Nós nunca ofereceremos korbanut nele, pois isso seria uma rebelião contra Hashem. Embora as 2,5 tribos não tivessem falado diretamente para Pinhas, porque elas os respeitavam tanto que não quiseram discutir com eles, Pinha ouviu suas palavras. Ele entendeu que as 2,5 tribos haviam falado a verdade. Ele disse às 2,5 tribos: nós acreditamos em vocês. Hashem não ficará irado por causa do Misbeach. Quando os membros do grupo retornaram a Eretz Canaan, eles relataram as palavras das 2,5 tribos para Bnei Israel. Bnei Israel ficaram sabendo que eles não precisariam ir à guerra contra seus próprios irmãos. Eles ficaram gratos e agradeceram a Hashem por isso. As 2,5 tribos nomearam o Misbeach de Testemunho. Este nome mostraria a seus filhos e netos que o Misbeach foi estabelecido para testemunhar que elas, as 2,5 tribos, serviam a Hashem, assim como o resto dos Bnei Israel. Pinhas havia feito a paz entre as 2,5 tribos e o resto dos Bnei Israel. Hashem, portanto, prometeu-lhe: os Kohanim Gedolim que servirão no Beit HaMikdash descenderão de você, Pinhas. Vamos parar por aqui e continuamos em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!